Neste vídeo, parte 5, vamos então finalizar os nossos sapinhos que se encontram aqui na minha amostra. Vamos também explicar uma dica de como fazer uma modelagem para o padrão de frog com a cabeça de EVA, como eu estou demonstrando aqui, ó, neste sapinho que está semi-acabado, faltando a pintura. Sendo que este aqui eu usei a pena de galo para acabamento aqui do colar de cauda e perninhas realísticas feitas com material de tecido de guarda-chuva, o qual já ensinei em vídeos anteriores. Para não dizer que eu sou pescador e não sou mentiroso, um bom mentiroso e um bom pescador, bom, aqui tem a caixinha que eu mencionei a vocês, aonde eu achei os meus frogs da Heddon que eu tinha esquecido há muito tempo. Aqui tem o primeiro que eu fiz e outros padrões diferenciados aqui de antigas modelos de plugs e fly rod lures. Muito bem, em breve devo fazer mais um padrão nesta caixinha aqui esquecida, ok? Vamos então para o nosso acabamento dos nossos sapinhos ou frogs. Bom, antes de iniciar propriamente dito a nossa pintura, vamos entender um pouco mais sobre a modelagem desta cabeça que eu mencionei na abertura do vídeo. Esta cabeça ela tem uma concavidade aqui em cima que traz um realismo maior para o padrão de frog. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ela tem uma concavidade. Isso na balsa se pode fazer com uma lixa, ok? Com um meio cano. Uma lixa colocada, digamos assim, numa superfície cilíndrica. Se colar uma lixa aqui, podemos, logicamente, que desgastar esse material, ok? Pode ser feita na cortiça ou na balsa, mas no EVA fica mais difícil se desgastar, senão através de uma Dremel. E se você não tiver habilidade para fazer o desgaste desse material na Dremel, ou não tenha, fica mais complexo, porque pode acontecer algum acidente ou perder até a cabeça da mosca. Eu vou mostrar uma forma de fazer essa concavidade de forma mais simples, porém não indicada para crianças, ok? Essa técnica é indicada para adultos. Se alguma criança estiver assistindo, eu sei que costumam assistir, procurem, por favor, chamar um pai ou uma mãe para fazer esta parte entre cortes com lâminas e chama de isqueiro adulto, por favor. Vamos então, separamos aqui o nosso isqueiro e a nossa cabeça já com os olhinhos fixadas de EVA, ok? Vamos levemente com a parte de cima aqui da cabeça, nós vamos acender o isqueiro e vamos chamuscar aqui, ó, e apertar aqui. Então eu vou jogar um calor aqui e apertar, ok? Isso vai começar a deformar e como a minha parte do dedo aqui, ok, já está uma meia lua aqui, ó, ela vai criando aqui para mim essa concavidade. Vai me dando uma concavidade aqui, ó. Vai criando uma concavidade, sem muito esforço. Vamos aqui, ó. Trazendo aqui uma pequena modelagem que vai ajudar no padrão. Ó. Eu estou usando o dedo, porém o EVA está aquecido, está quente. Eu estou sentindo o calor aqui. Posso usar um outro material? Sim, posso usar um material curvo que me dê ajuda a modelar e eu não sinto o calor. Posso usar a parte traseira da minha agulha aqui, que é de metal e curva. Poderia usar a caneta, mas uma caneta que tivesse um material mais metalizado para poder ajudar a formar esse shape, ok? O shape vai sendo formado, como vocês podem perceber. Isso vai trazendo um pouco de realismo à mosca,
Aí você me pergunta, eu só posso fazer esta técnica no EVA e só nesse sapo? Não. Algumas outras moscas que eu já apresentei, não em vídeo, mas em trabalhos de fotos, foram modeladas nesta técnica com o calor e o uso dos dedos ou alguma superfície que me proporcionasse esse padrão de ajuste no meu EVA, vai trazendo uma modelagem. Tem outras formas? Sim. Posso usar a tesoura e modelar o corte da tesoura que já foi dado no calor. Olha aí, ficou bem bacana. Basta a gente cortar e depois que fixar o anzol, alinhar qualquer desnível que exista no EVA, ok? Ele pode ficar um pouco embeiçado. Nós acertamos quando o sapinho já estiver fixado no anzol, ok? Isso é uma técnica que se pode aplicar em várias moscas. Sempre lembrando que fogo e pele humana não combinam. Vai doer, vai machucar se queimar. Então procure ser um adulto perto para que faça esse processo para você e depois, com o corte já executado, finalize a mosca fixando no anzol. Ok? Bom, como podemos ver aqui, pelas minhas rãs tigradas, que seguem um padrão similar ao da Haddon e tem a cabeça já esculpida no padrão, como já ensinei a vocês, não é? Modelada com o calor. Aqui tem um exemplo de um modelo que pode ser modelado ou na Dremel ou na forma como ensinei, o shape com o calor. Ok? Essas cabeças foram feitas com EVA. Poderiam ter sido feitas também com balsa ou cortiça. Aqui nesse caso nós temos a parte de baixo, que seria a barriga do sapinho, do frog, feita em branca. Essas bases aqui do EVA já era verde clara e eu talhei com caneta à prova d'água preta, fazendo esse tigrado, né, na parte de cima, e os olhinhos eu pintei com caneta à prova d'água vermelha e a pupila de preto. Então nós temos aqui uma maneira de fazer a pintura, pode ser com canetas à prova d'água, ok? Da marca que vocês preferirem, tem de várias cores, né? Existe de várias cores. E as pessoas não precisam comprar todas as cores. Compram algumas cores mais interessantes, verde, amarela, preta, vermelha, né? Algumas cores mais interessantes. Existe a laranja, existe a cor de rosa, existe de outros modelos e padrões. Pode ser com a ponta mais rombuda, né? Mais calibrosa, ou uma ponta intermediária, como é esse caso aqui. Existem canetas que têm até duas pontas, nas extremidades elas têm uma ponta mais rombuda e uma ponta mais fina. Ou esses padrões de caneta que tem a ponta bem fininha. Ok? Então é só verificar se existe canetas à prova d'água para que quando aplicado em cima do EVA e não queiram se fazer um acabamento finalizado em verniz, que é o caso aqui, ó, podemos usar o verniz, né, um verniz comum para artesanato, verniz de uso geral, ok? Ele é aplicado a canetinha em cima do EVA e essa camada de verniz em cima, como eu fiz aqui com a rã tigrada, esse brilho aqui é do verniz, ok? Podemos aplicar também para acabamento final perdão, da pintura, colas à base de epóxi UV, que são acionadas com a luz UV, ela protege, né, a parte externa do acabamento, ou como também epóxi convencional,
epóxi convencional, bicomponente, aplicamos, deixamos secar, mas aí tem que ter um secador de epóxi e tudo mais. Muito bem, uma outra forma também bacana de se fazer e barata é o uso de esmalte de unha, esmalte para unha feminina, tá? Esmalte de unha tem várias cores, tem cores metalizadas, em cor roxa, metalizada, branco, cor de abóbora. Vai lá na farmácia ou em alguma loja que venda, comprem para esse fim, ok? Não vão pegar o esmalte das suas esposas ou da sua mãe aí, a criançada, para pintar as moscas. Depois a mãe, quando for precisar do esmalte, ou a esposa precisar do esmalte, não tem, porque a molecada pegou ou porque os maridos pegaram. Por favor, comprem esse material especificamente para isso. Vamos então fazer aqui o uso das duas técnicas aqui. Mas existem outras tintas para pintar mosca? Claro que existe. Existe tinta automotiva, existe tinta de artesanato, existe tinta para aerógrafo, tem vários padrões. Eu estou sugerindo duas aqui que são fáceis de se encontrar. A canetinha, a prova d'água e o esmalte. Mas tem tinta guache que a pessoa pode usar, uma tinta acrílica pode-se usar também para uso de artesanato, sendo que alguns padrões de tinta você tem que revestir com um acabamento de proteção, porque ela vai sair com o contato da água ou na primeira dentada do peixe, se caso o peixe pegar bem próximo aqui à cabeça, ok? Muito bem. Vamos então fazer esse padrão aqui, que é um padrão diferenciado, que eu estou trazendo aqui 3 tipos de cauda. A pena do galo, a parte da pluma, da base da pena, a pena do papagaio, ok? A pena do papagaio, esta aqui, e a cerda, o cabelo sintético, o synthetic hair. Combinei as 3 com os olhinhos de alfinete. Então temos aqui a cabeça esculpida e vamos fazer um processo aqui bem simplificado. Bom, nós podemos simplesmente nesta mosca aqui, ou nesse padrão, trazer a caneta preta e fazer algumas manchinhas pretas em cima do sapinho. Podemos fazer manchinhas, bolinhas como eu estou fazendo aqui, bolinhas. Após essas bolinhas tenham sido feitas, podemos trazer uma pequena mancha para criar aqui um efeito irregular. Então eu vou alongar um pouco mais as manchas, ok? Muito bem. Posso fazer aqui do lado? Posso fazer aqui do lado também, ó. Faço aqui do lado, faço uma outra manchinha para cá e dou um acabamento. Muito bem. O sapo, ele já estaria acabado, já se poderia pescar com ele aqui. Ah, mas eu quero um pouquinho mais enfeitado. Muito bem. Podemos pintar aqui a barriga do sapinho com o esmalte de cor branca, porque os sapinhos, como eu mostrei neste aqui, nós temos a barriga do sapinho na cor branca. Aqui é branco. Então dá um realismo maior? Sim, dá um realismo maior. Vamos aplicar então aqui o nosso esmalte só na parte de baixo aqui. A camada não precisa ser muito grande aqui, uma camada simples já é o suficiente. Não tem uma necessidade de 2, 3, 4 demãos. Basta botar aqui uma camada e deixar secar. Pronto. Deixei secar aqui e já estaria a mosca pronta para pescar. Ah, mas eu quero uma proteção maior para que o EVA dure um pouco mais. Quero criar aqui um efeito de outro tom, como eu estou fazendo aqui, criando um efeito de rajado com um tom mais escuro, aproveitando que o meu EVA ele tem uma cor de verde mais clara. Então eu posso usar uma cor mais clara. Sim, posso combinar
desde que o EVA aceite essa tonalidade. Vamos aqui fazer aqui uma complementação com mais uma camada, só para finalizar. O esmalte seca muito rápido e já depois de seco poderia ser usado. Muito bem, a mosca estaria já finalizada, já poderia se dizer que estaria 100%. Ah, mas eu quero uma proteção maior. Aí nós podemos aplicar, como eu sugeri, uma camada de verniz. Aplico aqui uma camada de verniz por sobre esta área aqui de cima do EVA, garantindo que esta caneta que eu usei aqui, ela fique numa proteção maior, uma durabilidade maior. Ele vai me trazer um brilho, ele vai me trazer uma proteção para essa cabeça aqui de EVA não se estragar facilmente e não absorver água. Então está aqui, já praticamente um padrão finalizado. Bem detalhado, como eu costumo explicar as minhas moscas. Aqui estaria um padrão já finalizado. Quem gosta de assinar a sua mosca, quando aqui embaixo estiver seco e estiver com espaço suficiente, a pessoa pega uma canetinha à prova d'água, coloca lá o seu rabisco, a sua letra, o seu nome, bote aqui caprichado. Quem tem possibilidade de colocar um adesivo, adesive aqui e depois passa uma resina. Agora eu vou deixar aqui a nossa mosquinha secando e vamos prosseguir com a nossa segunda mosca, que seria um padrão da Haddle. Bom, modelo aqui já fixado, da Haddle Frog já fixado na moça, é um padrão bem próximo ao que era vendido nos anos 30. Assim suponho que seja mais ou menos a data de fabricação desse padrão da Haddle. Sendo feito de cortiça e bucktail a cauda. Muito bem. Como a Haddle pintava esse padrão? Ela tinha em cores verde, verde escura, tinha em amarelo e, se não me engano, em uma terceira cor que eu não tenho certeza, se preto. Bom, mas a verde seria a que segue o padrão da perna traseira. Então nós estaríamos aqui com uma base verde na superfície, teríamos manchas, como fiz no anterior, manchas na parte de cima. Na parte de baixo nós teríamos aqui toda a superfície aqui embaixo pintada de branco, ok? E, detalhe, aqui nesta parte inferior, que fica para baixo da água, nós teríamos aqui metade do olho pintado de branco, com uma bolinha fazendo a pupila. Este é o padrão de pintura que a Haddle apresentou essa isca nos anos 30. Nós vamos tentar fazer um trabalho muito próximo disso, de modo que aqui embaixo eu não vou escrever Haddle Frog, porque isto era do padrão da Haddle. O meu vai levar aqui a minha assinatura, Melloc Fly, ok? Muito bem. Quem fizer em casa e gostar de assinar as suas moscas, assine o seu nome, ou a sua letra inicial, nome e sobrenome. Eu poderia botar só ML. Eu botei Melloc. É o meu nome todo, ok? Muito bem. As iniciais do meu nome todo. Vamos começar aqui então pela base com o esmalte. Eu vou usar aqui o esmalte, que ele tem uma secagem rápida, então eu vou usar o esmalte branco e vou aplicar aqui uma camada de esmalte, sendo que a cortiça eu já apliquei uma camada de cola à base de cianoacrilato, cola de secagem rápida, para que a cortiça não absorva muito a tinta que eu vou usar. Então, fazendo com isso, eu impermeabilizo. Tem outros materiais para impermeabilizar, madeira e outros tipos de superfícies, como se fosse um primer. Existe.
Aqui, neste caso, eu tenho que gastar um pouco mais de camadas. Eu talvez faça umas 2 a 3 camadas de verniz. Tenho que esperar, perdão, de esmalte. Tenho que esperar o esmalte secar para assim prosseguir numa segunda camada e obtendo aqui um selamento perfeito desta mosca. Lembrando que uma mosca dessa, dependendo do padrão de peixe que vocês vão tentar capturar, ela pode durar mais ou menos. Então, se vocês vão pegar um black bass, provavelmente ela dure bastante. Se vocês vão pegar uma traíra, talvez ela não dure muito. Mas o importante não é fazer a mosca e ela dure uma centena de anos, mas fazer várias e capturar os peixes. E, se possível, pratique o pesque e solte. Solte os peixes vivos, porque outros pescadores, os seus filhos, os seus netos, tendo essa ideia de captura e soltura, nós vamos ter peixes muito e muitos anos, não é? Ou décadas, ou quem sabe até séculos. A segunda parte da pintura, eu vou começar com uma cor mais clara. Eu vou usar um verde metalizado, claro, para a superfície, porque eu pretendo fazer as manchas em tom de verde mais escuro. Então eu poderia fazer uma pintura toda em branco nesta mosca? Sim, eu poderia pegar o esmalte branco e fazer uma cobertura toda da mosca em esmalte branco. Poderia fazer desta forma, cobrir toda a mosca com esmalte branco, deixar secar e depois prosseguir no acabamento que assim eu desejar, na cor que eu desejava. No caso aqui, eu estou fazendo aqui um fundo verde claro, como se fosse um prime, ok? Para quem não sabe o que é prime, é uma tinta que se usa para fazer o fundo ou preparar a superfície, seja do que for, madeira, chapa de metal, ok? Pintura automotiva usa muito prime, porque ela está trabalhando com uma chapa de metal. Então, atado de mosca também é cultura. Precisamos entender um pouco de cada, ok? A pessoa que faz uma mosca, ela não necessariamente precisa saber tudo, mas acaba, por um motivo ou por outro, estudando e se aprimorando em várias ideias, e em várias culturas, em várias bases de estudos de tecnologia. Então, nós temos aqui já a parte inferior pintada e a parte superior com uma base de verde claro. Logicamente que eu vou precisar de um tempo para essa pintura secar. Quando ela secar, eu continuo a parte das manchas e finalizo a mosca. Vamos esperar um pouco este verniz secar, esse esmalte secar. Muito bem. Finalizado a pintura das costas do sapo, já com o verde metalizado seco, vamos então criar as manchas como estão aqui. As manchas podem ser feitas de duas maneiras. Uma maneira seria você usar a caneta à prova d'água na cor preta e fazer essas manchas aleatoriamente no dorso ou nas costas do sapinho, seguindo aproximadamente um padrão o padrão da pintura da Redro, vamos dizer assim. A outra forma que foi feita aqui, no caso, eu usei aqui o esmalte, né, na cor preta e apliquei de forma aleatória, calcando sobre as costas do sapinho aqui, né, com pouca tinta, o pincel já quase seco, só para borrar, criar essas manchas aleatórias, seguindo, vamos dizer assim, um padrão muito próximo do que era apresentado nos anos 30 pela Redro, o tipo de pintura, né? Muito bem. A parte inferior já foi feita, então, a logomarca
Quem tiver condição de adesivar, adesive. Quem gostar de colocar a data que fez a mosca, não é? Ou suas iniciais, pode ser feito também com a canetinha à prova d'água, né? Na cor desejada. Eu prefiro fazer com a esferográfica de cor preta e finalização depois com o verniz ou o epóxi, ela não sai, ela fica ali e a gente consegue um acabamento bom. Observando também aqui o detalhe que eu pintei a parte inferior da bolinha que compõe os olhos de branco e fiz a pupila em preto, também seguindo o padrão da Redel. A pupila também pode ser feita com a canetinha à prova d'água preta ou da seguinte forma. Pegamos aqui uma cabeça, um corpo de prego, né? Um prego aqui. Eu estou usando aqui um preguinho. A parte da cabeça que eu retirei e ele tem aqui um diâmetro de aproximadamente, vamos supor aqui que uns 3 milímetros, mais ou menos de diâmetro. Então a barrinha de ferro de 3 milímetros com um perfil redondo, né, nós umedecemos aqui na tinta, né, umedecemos aqui na tinta e vamos fazer aqui uma espécie de um carimbo, vamos carimbar. Carimbamos de um lado, viramos, carimbamos do outro, temos aqui uma bolinha. Eu fiz desta forma, nesse processo aqui dos olhinhos, carimbando, né? De certa forma foi um carimbo, eu não desenhei, eu carimbei. E com isso finalizamos aqui o nosso frog da Redel, a pintura do nosso frog, ok? Não tem grandes mistérios, acabamentos podemos dar de acordo com o que desejamos. Vamos ao outro padrão que eu finalizei, que eu ainda não batizei, certo? Nós ficamos de batizar no final o padrãozinho desse sapinho aqui. Pois muito bem, eu vou batizar esse sapinho aqui de Boat Frog, ou seja, um sapinho que lembra a parte de baixo de um barco, ok? E a parte de cima de um sapinho. Então, sapo bote ou boat frog, ok? Aqui também finalizado de forma muito similar, ok? Carimbei também aqui os olhinhos, foram carimbados da mesma forma, carimbei de um lado e carimbei de outro, ok? Coloquei a minha logomarca, o meu nome, a data e trouxe aqui um arranjo diferenciado do modelo que eu indiquei para vocês. Os olhos inteiros e aqui os olhos bipartidos, separados, dando um efeito diferenciado. Como é que eu fiz isso aqui? Simples. Peguei a tesoura, cortei de um lado, cortei de outro. Com o calor, fiz aquele processo da curvatura da cabeça. Com isso, obtemos esse acabamento aqui que nós estamos vendo, ok? A patinha traseira, a técnica foi a mesma, trazendo um diferencial do modelo, trazendo ou agregando um pouco mais de beleza. Vamos aqui a um outro padrão de frog, o que eu tinha feito com as patinhas realísticas, vamos colocar aqui na amostra. Este frog aqui, vou batizá-lo não da Redel, como o padrão anterior, mas sim como sapo camuflagem, porque ele está com uma pintura similar à da camuflagem. Então, como tem a patinha, que não é igual à da Redel, porém a cabeça, o shape e a curvatura, eu estou batizando esse aqui de frog camuflagem, ok? Muito bem, temos aqui então um misto de cores, verde clara, metálica, preto e um pouco de laranja, dando um efeito de camuflagem. Os olhos, o da Redel leva a pupila para baixo, este eu fiz as pupilas laterais, dando um efeito diferenciado. E também aqui embaixo, levando a assinatura. Mais um padrãozinho,
bacana, simples de ser feito. E o último aqui que eu também montei, seguindo um misto de técnicas aqui, ok? Materiais de cauda, mistos também. Estamos aqui com ele também, um micro frog, bem pequeno, feito com os olhinhos com agulha, né? Com o nosso alfinete, seguindo o padrão da Redl, que as bolinhas e as pupilas dos olhos são voltados para baixo, para que o peixe consiga ver. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado de mais esse padrão de sapos que apresentei, em especial este frog fabricado pela Redl nos anos 30, um resgate do passado esquecido, que é de certo muitas pessoas até nem conheceriam este padrão. Só aqueles que realmente pesquisam as moscas ou os plugflies ou padrões bem antigos de moscas saberiam que se trata deste padrão vendido nos anos 30. Sapos são iscas interessantes de se utilizar nas suas pescarias, ok? Pensem nisso, façam em cores diferentes, trabalhem as ideias. Vale a pena sempre pescar. E eu estou aqui já olhando a minha caixinha de mosca antiga e creio que devo encontrar mais algumas coisas aqui que eu não finalizei. Acho que talvez essa isca aqui que está na minha mão, mas ainda não vou revelar agora. Estou aqui esboçando, só vou adiantar o nome dela, que é também um padrão antigo de mosca, ou um plugfly, como queiram, antigo, um old bug, bem interessante de se apresentar. E vamos em frente, seguindo com outros vídeos interessantes para vocês aprenderem um pouco mais sobre a arte sobre anzóis, ok? Obrigado a todos que estão me prestigiando, um grande abraço, até o próximo vídeo.